Recentemente eu fui surpreendido ao ver nas mídias essa manchete. Relatório oficial afirma: respiradores mataram quase todos os pacientes com Covid. Eu levei um susto e procurei na matéria de onde vinha essa informação, que relatório era esse. Bom, a única coisa que eu achei foi uma referência de um artigo científico. Imediatamente eu fui atrás desse artigo. Essa informação é assustadora. Imagina você que tem um ente querido que está num respirador, ou que o médico informa que vai precisar de um respirador. A pessoa fica assustada. E mesmo surpreendentemente, alguns médicos ficaram sem saber o que dizer, ficaram inseguros com essa informação. Eu procurei, esse era o artigo que eles referenciavam, pelo menos foi o único que eu achei. Esse aqui eu vou fazer um pequeno resumo para vocês do que esse artigo dizia. Ele queria, como seu objetivo, saber quantificar a contribuição do insucesso no tratamento das pneumonias em pacientes que estavam em ventilação mecânica, qual era a contribuição do insucesso no tratamento na mortalidade desses pacientes quando com pneumonia grave. Para fazer isso, ele selecionou 585 pacientes, 190 dos quais com Covid, ou seja, apenas 30% de toda a amostra tinha Covid. Esses pacientes, eles tinham sido internados numa unidade de terapia intensiva devido a um quadro de falência respiratória aguda, que é aquela em que o paciente impossibilitado, incapacitado de respirar sozinho, precisa de um ventilador mecânico, ou melhor, de um respirador mecânico para conseguir se manter vivo. Esses pacientes, muitas vezes, ou algumas vezes, ou numa frequência variável, desenvolvem uma pneumonia depois que vão para o respirador, por uma série de motivos que não cabe aqui a discussão. Mas o fato é que existe esse quadro, que é a pneumonia associada ao ventilador, aquela que surge no paciente que está internado em falência respiratória no uso do respirador após cerca de 2 dias de uso do respirador. Eles desenvolveram, então, o que eles chamaram de machine learning para avaliar os resultados, o que já dá para quem não está acostumado uma aura de credibilidade, porque mexeu com inteligência artificial. O que é o machine learning? Na verdade, nós temos na machine learning um subproduto da inteligência artificial. A inteligência artificial é aquela tecnologia de entrada de início num processo de tomada de decisão. O computador, a máquina é alimentada com dados, com algoritmos, de forma que ela consegue tomar decisões, obviamente previamente alimentadas por quem montou o programa, mas ela toma decisões de uma forma muito rápida. Machine Learning já é um passo adiante nesse processo analítico, permitindo que a máquina aprenda com os próprios erros e consiga desenvolver um tipo, como se fosse um raciocínio semelhante ao raciocínio humano. Errou aqui, então não vou fazer mais isso, vou fazer aquilo. E até, a partir dos dados que recebe, prever, tem a capacidade de fazer uma previsibilidade do que pode ocorrer. É o que ocorre, por exemplo, no nosso dia a dia, quando, a partir dos produtos que consumimos e compramos, percebemos, de repente, que começam a surgir ofertas na mídia para nós de produtos semelhantes. É mais ou menos isso. Enfim, eles fizeram um algoritmo próprio, uma machine learning, e alimentaram com os muitos e muitos dados que eles tinham dos 585 pacientes. Eu vou fazer um resumo dos principais resultados deles. Foram 2 principais resultados. O primeiro, quanto maior o tempo, eles queriam saber se alguma condição aumentava o tempo de permanência dentro da UTI. Por que isso é importante? Porque quanto maior o tempo dentro da UTI, maior o risco de adquirir uma infecção na própria UTI, ou seja, maior o risco de ter uma pneumonia associada ao ventilador. Quem fica 2 dias internado no CTI em ventilação mecânica, ou 3, tem menos risco de desenvolver uma pneumonia associada ao ventilador do que quem fica 15. Então eles queriam ver qual fator estava associado ao maior tempo de permanência. E viram que a Covid, em função da gravidade da insuficiência respiratória que havia levado esses pacientes para o CTI, eram pacientes, os portadores de Covid, que ficavam mais tempo na UTI, ou seja, há uma associação entre o diagnóstico de Covid e uma maior permanência dentro da UTI. Tem nada a ver com o ventilador.
A pessoa tem uma insuficiência respiratória, uma falência respiratória mais grave e por isso permanece mais tempo no UTI. Segunda conclusão, a pneumonia associada ao ventilador, per se, não era associada a uma maior mortalidade. Porém, entre os pacientes que desenvolveram pneumonia associada ao ventilador, que tomaram antibiótico e evoluíram bem, e os pacientes que tinham pneumonia associada ao ventilador, tomaram antibiótico e não se curaram da pneumonia, a mortalidade foi maior entre os que tomaram antibiótico e não evoluíram bem. Ou seja, aqueles cujo tratamento aqueles pacientes que não responderam bem ao tratamento da pneumonia tiveram uma mortalidade maior do que aqueles que responderam bem ao tratamento da pneumonia. Respeitosamente ao trabalho, aos autores, à ciência, eu não vejo no que esses dados acrescentam tanto ao conhecimento já existente. É com o desconhecimento de todos nós que aquelas pessoas com algum quadro infeccioso que respondem mal ao tratamento desse quadro infeccioso têm um risco maior de evoluir mal. Dependendo da gravidade da infecção, evolui mais tem um risco de morte muito maior do que os outros. Então, esse é o trabalho. Essa é a conclusão. Salvo engano de eu ter pegado uma outra, vai ver que eles tinham mais de uma referência, mas lá no artigo a que tinha era essa. Ou seja, a interpretação do artigo foi completamente equivocada. Completamente equivocada. É aquela história de não saber interpretar os resultados. Por exemplo, 33% dos acidentes de automóvel ocorrem em pessoas com abuso de álcool, que ingeriram bebida alcoólica. Ou seja, a maioria dos acidentes em quem não ingeriu bebida alcoólica. Isso quer dizer que a bebida alcoólica protege de acidente? É melhor beber? É mais seguro dirigir tendo bebido do que não bebido? Óbvio que não. Isso é uma interpretação errada do resultado. A chance de ser morto por um conhecido é 2 vezes maior do que por um desconhecido. Então, de agora em diante, eu só vou falar com um desconhecido, pois a chance de ser morto por um desconhecido é menor do que por um conhecido. Óbvio que não. É uma interpretação equivocada. Me surpreendeu mais ainda que colegas meus tenham entendido que aquela manchete estava equivocada porque pessoas com maior experiência na leitura de artigos científicos, pessoas que dominam a medicina baseada em evidência, chegaram e disseram assim, não, esse resultado, essa interpretação dos resultados está equivocada. Meus amigos, é obrigação de todo médico saber ler um artigo científico. Infelizmente, isso não é a realidade, porque, infelizmente, as nossas escolas de medicina não abordam adequadamente, nem todas abordam adequadamente, no meu ponto de vista, esse tema. Dominar a arte de ler, analisar e interpretar artigos científicos, sobretudo de novos tratamentos e intervenções, é básico para qualquer médico. Então, se você ainda não domina essa arte, eu sugiro fortemente que você clique no link que tem lá na bio, tá bom? Então, até o próximo vídeo.